Esqueça os T-Rex. Ignore os Velociraptors. Antes mesmo dos dinossauros dominarem a Terra, um pesadelo real caminhava pelo planeta. Uma era de criaturas gigantescas, predadores brutais e paisagens alienígenas moldou a vida de formas que mal podemos conceber. Esta é a verdadeira Era dos Monstros. Um período esquecido pela maioria, mas fundamental para entender a evolução. Estamos falando de milhões de anos antes do Jurássico. Muito antes. Nesta época, o ar era denso. Os continentes estavam se unindo em um supercontinente, Pangeia. O clima era extremo. Zonas áridas se misturavam com pântanos tropicais vastos. A vida precisou se adaptar a condições implacáveis. Não havia flores. As florestas eram de samambaias gigantes, coníferas primitivas e árvores de licopódio que atingiam dezenas de metros de altura. Um mundo verde escuro, úmido e perigoso. Neste cenário primordial, surgiram os verdadeiros titãs. Criaturas que rivalizavam ou superavam em ferocidade os dinossauros posteriores. Pense em répteis com velas dorsais, como o Dimetrodon. Não era um dinossauro, mas um sinápsido, um parente distante dos mamíferos. Ele era o predador alfa de seu tempo, há 280 milhões de anos. Seus dentes afiados e sua estrutura robusta garantiam seu reinado. Ele caçava anfíbios gigantes e outros répteis menores. Havia também os Gorgonopsídeos, monstros com presas de sabre como o Inostrancevia. Eles dominavam o final do Permiano. Eram predadores ágeis e poderosos, com cerca de 3 a 4 metros de comprimento. Sua mordida era mortal. Eles eram a elite da cadeia alimentar, caçando animais herbívoros gigantes como o Scutosaurus. A competição por recursos era brutal. A sobrevivência era um desafio constante. Este mundo de pesadelos estava em constante transformação. A vida evoluía rapidamente. Novas formas surgiam, outras desapareciam. A escala de tempo é difícil de apreender. Centenas de milhões de anos de domínio. Mas como esses monstros surgiram? E que eventos cataclísmicos os levaram ao seu fim? A jornada por esta era sombria apenas começou. A ascensão desses gigantes não foi um acaso. Ela começou milhões de anos antes do Permiano, no período Carbonífero. Uma explosão de vida anfíbia e de insetos gigantes abriu caminho. O ar, rico em oxigênio, permitiu o crescimento de criaturas colossais. Insetos como a meganeura, uma libélula com envergadura de asas de 75 centímetros, voavam por florestas densas. Mas os verdadeiros dominadores seriam os répteis. Sua pele escamosa e ovos com casca foram inovações cruciais. Elas permitiram a conquista de ambientes secos, longe da água, uma vantagem evolutiva decisiva. No Permiano, o palco estava montado. Os sinápsidos, os protomamíferos, eram os reis. Além do Dimetrodon, havia o Edaphosaurus, um herbívoro gigante com vela dorsal. Ele era a presa para predadores maiores. Seus dentes moedores processavam a vegetação fibrosa da época. A cadeia alimentar era complexa e brutal. A sobrevivência dependia da força e da adaptação. Os predadores eram máquinas de matar eficientes. Outros répteis primitivos também se destacavam. Os pareiassauros, por exemplo. Herbívoros maciços, com corpos robustos e couraças ósseas para defesa. O Scutosaurus, com sua aparência de tanque, era um deles. Eles vagavam em bandos, tentando evitar os gorgonopsídeos e outros carnívoros vorazes. A vida era uma batalha constante por território e alimento. Cada nicho ecológico era disputado com ferocidade. A diversidade de formas era assombrosa. Havia répteis semelhantes a lagartos, tartarugas primitivas e até os primeiros arcosauros, os ancestrais dos crocodilos e dinossauros. Eles eram menores, mas já mostravam as características que um dia os levariam ao topo. Este ecossistema era um caldeirão de evolução. A natureza testava limites, forjando criaturas cada vez mais especializadas e imponentes. Mas essa era de gigantismo e domínio não duraria para sempre. Um evento cósmico, uma mudança climática drástica ou uma combinação de ambos estava se formando no horizonte. O Permiano,
A era dourada desses monstros estava prestes a testemunhar o maior cataclismo da história da Terra. Um evento que reescreveria completamente as regras da vida. O que poderia aniquilar criaturas tão poderosas e adaptadas? A resposta é simples e aterrorizante: a própria Terra. Há cerca de 252 milhões de anos, o planeta testemunhou o maior evento de extinção em massa de sua história, conhecido como a Grande Morrendade, ou extinção Permiano-Triássica. Mais de 90% das espécies marinhas desapareceram. Cerca de 70% dos vertebrados terrestres foram aniquilados. Foi um apocalipse biológico sem precedentes. A causa principal foi uma série colossal de erupções vulcânicas na Sibéria, os traps siberianos. Por centenas de milhares de anos, vulcões liberaram quantidades inimagináveis de dióxido de carbono, metano e outros gases tóxicos. O clima global aqueceu drasticamente, em cerca de 10 graus Celsius. Isso derreteu geleiras, elevou o nível do mar. Mas o pior foi a acidificação dos oceanos e a anoxia, a falta de oxigênio na água. Os ecossistemas entraram em colapso. As florestas de samambaias e coníferas murcharam. Os pântanos secaram. Os grandes predadores, como os gorgonopsídeos, perderam suas presas. A cadeia alimentar se desfez. Os herbívoros gigantes, como os pareiassauros, não encontraram alimento. A competição por recursos mínimos se tornou ainda mais feroz. A morte era inevitável para a maioria. Poucas criaturas sobreviveram a este inferno. Entre os que escaparam, o Lystrosaurus se destaca. Um terapsídeo herbívoro, do tamanho de um porco. Ele era um escavador robusto, capaz de sobreviver em ambientes áridos e com pouco oxigênio. Após a extinção, o Lystrosaurus se tornou o animal terrestre mais comum do início do Triássico. Ele dominou o planeta vazio por milhões de anos. Sua resiliência é um testemunho da brutalidade e seletividade da natureza. Este evento cataclísmico limpou o tabuleiro da vida. Ele removeu os monstros do Permiano. Abriu caminho para uma nova era. Um mundo com nichos ecológicos vazios. Um palco para novas formas de vida evoluírem e dominarem. Foi neste cenário de devastação que os ancestrais dos dinossauros começaram sua lenta e gradual ascensão. Como a vida se reinventou após tamanha destruição? E quem preencheu o vácuo de poder deixado pelos antigos titãs? A Terra pós-apocalíptica era um tabuleiro de xadrez vazio. A grande extinção Permiano-Triássica havia limpado o campo. Mas a natureza abomina o vácuo. A vida, com sua resiliência implacável, começou a se reconstruir. Os sobreviventes eram os mais adaptáveis, não os maiores, nem os mais fortes. Eram os que podiam suportar condições extremas. A recuperação foi lenta, gradual, um processo de milhões de anos. O planeta era um cemitério, mas também um berçário. Nesse cenário desolador, uma criatura se destacou, o Lystrosaurus, um terapsídeo do tamanho de um porco, com bico córneo e presas. Ele era um escavador robusto, capaz de viver em tocas e sobreviver com pouca comida e oxigênio. Após a extinção, o Lystrosaurus se tornou o vertebrado terrestre mais abundante. Ele dominou o planeta por milhões de anos no início do Triássico. Sua onipresença é um testemunho da devastação. Era um mundo de poucos sons, de poucas cores, um reino de sobreviventes. Mas o vácuo de poder não duraria para sempre. Nas sombras, novas linhagens começavam a prosperar. Os arcossauros, um grupo de répteis que incluía os ancestrais dos crocodilos e dinossauros, começaram sua ascensão. Inicialmente eram pequenos e ágeis. Não eram os monstros do Permiano, nem os tiranos do Jurássico. Eram oportunistas. Eles ocuparam os nichos ecológicos vazios. A ausência de grandes predadores permitiu sua diversificação. A evolução acelerou. A competição interna entre essas novas espécies moldou seus corpos. Desenvolveram patas mais eretas, permitindo maior agilidade, melhor respiração, crânios mais fortes. Os primeiros predadores arcossauros eram rápidos e eficientes. Eles caçavam os herbívoros que começavam a se recuperar. A corrida armamentista evolutiva recomeçava, mas com novos jogadores. O jogo da vida estava sendo reescrito.
Esses primeiros passos foram cruciais. Milhões de anos de seleção natural. Pequenos répteis evoluindo para formas cada vez mais impressionantes. A cada geração, um passo mais perto do domínio absoluto. A Terra estava se preparando para seus próximos senhores. Os dinossauros não surgiram do nada. Eles foram o produto de uma era de recuperação brutal, forjados na extinção. Mas como esses proto-dinossauros se tornaram os verdadeiros titãs do Triássico, os precursores dos colossos que viriam? Hoje, olhamos para fósseis. Tentamos decifrar um passado inimaginável. A era dos monstros, anterior aos dinossauros, nos ensina uma lição crucial. A vida na Terra é um ciclo eterno, um ciclo de destruição e renascimento. Extinções em massa não são o fim, são pontos de inflexão. Elas reescrevem as regras da vida, criam novas oportunidades. A Terra é um planeta dinâmico, seus processos geológicos moldam a biologia. Vulcões, placas tectônicas, mudanças climáticas. Tudo isso impacta a evolução. O que vemos hoje é resultado de bilhões de anos de adaptação, de resiliência brutal. Cada espécie é um sobrevivente, um elo em uma corrente ininterrupta, uma prova da tenacidade da vida. Pense por um momento, o tempo que esses monstros dominaram, centenas de milhões de anos. Foi mais do que a era dos dinossauros, foi mais do que a nossa própria existência como espécie. O planeta já foi habitado por seres que desafiam nossa imaginação, criaturas que não se encaixam em nossos livros escolares. Elas eram os verdadeiros reis, os senhores de um mundo primitivo. Sua história é um lembrete sombrio. O universo não se importa com a nossa presença. A vida, porém, encontra um caminho. Sempre. De uma forma ou de outra. Imagine-se caminhando por uma floresta densa hoje. As árvores altas, o cheiro de terra úmida, o som dos pássaros. Agora, sobreponha a isso um dimetrodon espreitando, um gorgonopsídeo caçando, gigantescos anfíbios rastejando. O mundo era assim, um palco para o drama evolutivo, um reino de ferocidade e beleza selvagem. Os fósseis são mais que pedras, são portais para essa realidade distante, são testemunhos silenciosos de um tempo esquecido, um tempo onde a vida era uma batalha constante. A ascensão dos dinossauros não foi um milagre isolado. Foi a consequência direta do que veio antes. A extinção do Permiano abriu a porta, limpou o caminho. Os arcossauros, os ancestrais dos dinossauros, herdaram um mundo vazio. Eles evoluíram rapidamente, preencheram os nichos ecológicos, tornaram-se maiores, mais fortes, mais dominantes. A era dos monstros do Permiano preparou o terreno. Ela forjou as condições para o reinado dos répteis gigantes. Sem esses monstros originais, não haveria T-Rex, não haveria Brontossauros. A história da vida é uma sucessão de impérios, cada um construído sobre as ruínas do anterior, um ciclo implacável de surgimento e queda. O que mais a Terra esconde em suas camadas profundas? Que outras eras de monstros ainda nos aguardam para serem descobertas? E se a história se repetir? Estamos prontos para a próxima grande mudança? A vida é resiliente, mas a Terra, em sua fúria, pode ser impiedosa. Se você gostou de explorar este lugar conosco, não se esqueça de se inscrever no canal Mundo Pouco Explorado para mais aventuras. Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e comente o que você achou. Até a próxima exploração!